também, eles estão falando sobre, por exemplo, a questão da igreja, né? Na questão de. Não morda a mão que te alimentou, né? Ou em relação à igreja, ou mesmo em relação à questão de animes, né? Ou a questão de videogames, né? Então eu estaria criticando ali um país que me ajudou realmente bastante. Talvez no caso especificamente, acho que se a representação for essa, né? A Síria, né? Desenvolveram muito a questão dos RPGs, realmente eles me alimentaram. Se for a questão da igreja, bom, eu também alimentei a igreja, na verdade. Eu ajudei bastante a igreja, ela me alimentou, mas eu também ajudei bastante. Então, em relação à questão, realmente, né, em relação à questão do videogame, aí é algo um pouco mais delicado para se falar, porque realmente foi algo muito importante da minha vida. Agora, eu também tenho que ajudar a melhorar. Não quero, eu já falei, né, não quero desmontar e atacar algumas representações de outros países que me ajudaram bastante. Então, eu não posso simplesmente fazer um ataque assim tão contundente. Há uma certa respeitabilidade, se é sobre isso que estão falando, né? Mas ao mesmo tempo, o que é certo, algumas coisas são erradas. Em algum momento a Bíblia sugeriu para que fosse falado, eu falei, né? Eu falei que estava errado, mas aí que está, realmente. Tá, agora pensando nessa frase, claro que eu posso morder a mão que me sustenta, mas eu tenho que ser respeitoso. Então, no geral, tá, nem sempre eu fui tão respeitoso. Por vezes fui, inclusive, muitas vezes, inclusive, evitei de falar isso exatamente, até por um pouco por isso, por ter, de uma outra parte, achei que isso não seria usado. Né? Se essa é a questão, realmente há uma dívida moral. Mas assim, exatamente por haver uma dívida moral e por eu ter uma certa profundidade de relacionamento, uma profundidade indireta de relacionamento, porque eu também não nasci nesses países, né? Com países que possuam talvez alguma vinculação, vamos dizer, à Síria, ou mesmo outras vinculações com outras nações, né? Mas que seriam mais orientais, e realmente houve uma alimentação, gerou realmente uma motivação, e eu acho que isso é respeitável, mas justamente por isso também, por essa mesma profundidade, até por essa dívida, eu tenho que desejar e tentar fazer o melhor por eles. Tá, em alguns momentos talvez eu não tenha sido tão respeitoso. Talvez por isso eu peça desculpas. Se em algum momento eu agi de maneira provocativa em relação à nação. Não pedir desculpas quando eu agi de maneira crítica, principalmente quando as críticas foram verdadeiras, porque a Bíblia diz que foram, entendeu? Então, quando a Bíblia diz que não posso fazer nada, né? Agora, em outros momentos em que eu fui talvez excessivamente zoeiro, né? Em que eu tirei sarro, se bem que eu acho que eu não fui muitas vezes, principalmente em relação à Síria, né? E até por conta dessa questão de eu achar que eles produzem materiais importantes e interessantes. Eu só posso pedir desculpas em relação à questão de, em alguns momentos, talvez, ser mais zoeiro do que eu deveria ter sido. Eu acho que não, acho que no aspecto crítico eu fui, no geral, correto. Em algumas zoadas, eu acho que eles mereceram também serem um pouco zoados. Até porque eles vão com outras pessoas também, não é mesmo a Síria? Então, vocês mereceram alguma coisa, acho que em alguns momentos talvez eu tenha exagerado. Né? Mas como eu falei, eu não, até já vi esse argumento contra mim, ó, um argumento errado, perpetrado por eles, no sentido de que me acusaram de preconceito. Eu não tive preconceito. As pessoas eventualmente nascem em nações, elas não são obrigadas a seguir a cartilha dessas próprias nações ou de outras religiões derivadas, né? Ou às vezes não, as nações são derivadas de religiões desses países, então ali é difícil catalogar ali a origem e quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Não estou fazendo nenhuma, aqui não é zoeira, estou fazendo uma comparação com outro ditado popular, não estou zoando ninguém, só porque comparei com o ovo e a galinha, né? Por favor, não é minha intenção agora. Mas, zoei em outros momentos, agora não estou zoando. Então, ali como é difícil, apenas para fazer como esse debate do ovo à galinha é um debate, às vezes, complicado, e tem muitos argumentos científicos até em volta, né? É um debate, na verdade, sério, que é usado como de uma maneira jocosa pelo ditado popular, mas se você for cientificamente é um debate bem prolífico. Da mesma forma que o debate de quem veio antes, a nação ou a religião, ou se até são coisas gêmeas, entre aspas, né?
como é que eu posso dizer? Ah, e que são debates que gerariam muita discussão, teria muitos detalhes para falar, não, mas ali o Estado veio antes, o Estado daí gerou essa religião, ou por causa dessa religião foi gerado o Estado, depende do país, depende da própria história de cada país. Então são coisas profundas também. Mas realmente acho que alguma exagerei, acho que outras zoeiras não foram exageradas. Eu tenho, talvez, entre aspas, uma dívida com alguns países que fizeram conteúdos importantes para mim, mas ao mesmo tempo uma forma eu não gosto de usar a palavra pagar para isso, mas de uma forma de compensar ou de retribuir, né, aquilo que fizeram de bom para mim, é também criticar naquilo que está certo, né? E elogiar, como eu já elogiei tantas vezes também, por meio de revisões de jogos que fiz nos canais que tem, já homenageio, talvez não poucas vezes, né? Talvez em algum momento se exagerei, peço desculpas. Se no que não exagerei, acho que foram críticas justas, até algumas zoadas justas, outras nem tanto. Acho que expliquei ali, não acho que eu tenha preconceito. Fiz outras homenagens também, elogiei quando eu achei que o material era produtivo, era um material de qualidade. E é isso, né? Talvez eu pudesse elogiar mais, de repente como nação, até pela própria característica dos povos, né? Eu até admito que talvez eu poderia elogiar mais, então apenas esse complemento, né? Que talvez eu não tenha pensado nisso. Eu só abordei eventualmente a questão ali do país apenas de uma maneira crítica, né? Quando eu falei, de repente, do nome, da questão da representatividade da nação, eu abordei de maneira crítica, mas de maneira indireta, talvez sem citar o nome, eu elogiei bastante também, na verdade. Então isso também tem que ser analisado, né? Então não é morder a mão que me alimenta per si, na verdade, né? É um pouco isso, mas é justamente porque eu tenho todo esse histórico e eu também me sinto ali na necessidade de intervir naquilo que eu acho que eu posso melhorar. Mas realmente eu acho que a minha crítica ela não pode ser tão dura a ponto de tentar mudar a natureza das pessoas. As pessoas mudam a sua natureza se elas quiserem, né? Mas dizendo que mesmo isso sendo verdade, há exageros. E quando é pecado, é pecado. Então a minha crítica está em verdade. Não quero alterar a natureza, mas também vejo que não pode haver exageros. E em alguma medida, sim, essas críticas que eu fiz, elas são cabíveis. Elas são cabíveis. Então não é questão de morder a mão, mas pela própria dívida me dá a necessidade de fazer críticas. Em alguns momentos eu fui muito ácido. Eu realmente não deveria ter sido, peço desculpas, mas que a questão do conteúdo muitas vezes continua sendo verdadeira, baseada no que a própria Bíblia atesta sobre os países, sobre outras religiões e tudo mais. Então, a Bíblia também me alimenta. Então, tem essa questão aí. Mas sem deixar o respeito e sem descaracterizar o que esses países fizeram indiretamente por mim, e ao mesmo tempo há outras realidades que também têm que ser observadas, né? Então eu, analisando as duas situações, eu vejo que vamos dizer, eu tenho que fazer os dois. Eu tenho que elogiar, como eu acho que eu fiz em alguma medida, mas ao mesmo tempo também tenho que criticar alguma coisa. Então, para não enrolar mais, apenas esse complemento aí. Mas sem talvez em alguns momentos exageradamente, mas no geral sem perder o respeito que eu tenho pelos materiais que foram produzidos por outras nações, que eu acho que são materiais muito bons, espetaculares. Às vezes não só não respeitados, não valorizados, né? Não estimados como deveriam ser, subestimados, infelizmente, subestimados por uma grande quantidade de público, né? Muitas pessoas, infelizmente, subestimam alguns materiais produzidos por outras nações, mas que eu acho que isso é uma grande injustiça. Eu acho uma grande injustiça cometida contra vários materiais importantes e interessantes advindos de nações, sejam orientais ou mesmo outras nações que tenham a mesma representatividade nacional ou mesmo espiritual. Então há respeito pelo conteúdo, mas tem que ter o pé atrás também, né? Tem que ter ali o pé atrás também para criticar o que for necessário, ainda mais por eu ter essa proximidade, ainda mais por isso, né?
Então, esse complemento. E valeu, isso aí. Apenas esse agradecimento. Mas no sentido também de um agradecimento com a ciência de que eu não posso confiar em todo mundo. Né? Não posso confiar em todo mundo, e mesmo nesses materiais que eu elogio bastante, eu já encontrei também tantos conteúdos errados, né? que eu considero errados, e que eu me vejo ali, não vou dizer uma obrigação, mas me vejo numa circunstância, ou numa contingência, ou numa condição, vamos dizer, de retribuição, que não é uma dívida financeira, não é algo que se paga, mas é algo que eu posso ajudar a tentar melhorar. Eu acho que estamos aqui tentando fazer isso. E é isso aí, né? Aquela coisa, vamos dizer, eu não posso ajudar o mal, entre aspas, né, como diz a Bíblia, mas ao mesmo tempo, não que eu seja perfeito, e ao mesmo tempo não que eu não ache esse material muito importante, muito interessante para o mundo e para mim também. Então, como eu falei, por vezes subestimado, esse material subestimado, alguns até superestimados também, né? Isso também existe. Mas, cá entre nós. Né? Mas, sem desmerecer a qualidade, muitas vezes a qualidade das obras feitas ali por países, no geral, orientais, mas que podem ter também estendido o seu alcance a outros continentes. E posso não concordar com tudo, mas em relação à questão das obras, em relação ao esforço para essas obras, o respeito sempre vai ficar. É isso aí. A não ser quando eu acho que tem alguma coisa muito absurda. Mas o respeito por ter feito a obra, por ter inserido conceitos interessantes, o respeito fica. Não sei se sempre, mas muitas vezes vai ficar. Sempre dei uma promessa, sempre é uma palavra muito forte. Mas muitas vezes haverá sim esse respeito. Como eu nutro sempre, até fazendo vídeos sobre isso. Então, valeu. É isso aí. Valeu. E Deus é bom. Espero que possamos estar vendo o que pode ser alterado. Acho que posso ter cometido exageros. Peço desculpas, não deveria talvez ter cometido exageros. Mas eu não acho que podemos interpretar, como diz a frase ali do Ryan Enemy, no sentido de não morda a mão que te alimenta. Não, mas espera aí. Se a mão que me alimenta pode melhorar, nós estamos aqui para ajudar nisso também, que é uma forma de retribuir. É isso aí.